Boa noite, meus irmãos. Saúde, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dando prosseguimento à exposição do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 14 até o 31. Nós temos aqui como tema hoje um ódio e rejeição e também uma provisão e descanso. Olhando para o livro do Marcos, a gente consegue entender melhor o que é seguir Jesus e o que ele nos ensina, né? O que o mesmo Jesus quer dos seus seguidores. E quando olhamos então para o verso 14 a 31 de Marcos, nessa história aqui parece que Marcos dá para contar a história aqui, né, de João Batista. Ele parece que está um pouco fora de ordem essa história. Mas para entender melhor isso aqui, a gente deve olhar para os outros textos também que nós já estudamos. Marcos, lá no capítulo 1, no verso 16, nós temos ali um registro de um chamado, uma comissão e também da oposição. Jesus chama André, Tiago e João para caminhar com ele. Jesus então os comissiona, não é, a serem pescadores de homens. Está lá no verso 17 de Marcos capítulo 1. E logo a seguir, eles então já enfrentam uma oposição espiritual, vindo então ali de um exorcismo, não é, no verso 21. Depois nós temos a chamada de Levi, né, quando Jesus o chama, Jesus o comissiona, não é? E disse para ele então o seguir. Logo então que Levi começa a seguir Jesus, ele encontra então uma oposição religiosa com os escribas, lá no verso 16. Depois Jesus então escolhe os 12, não é? Os 12 apóstolos, e Marco registra lá no capítulo 3, verso 13 a 19, e mostra que ele os comissiona, não é? Para estarem com ele, para também enviar a pregar. E logo então eles encontram oposição dos familiares. E agora aqui no capítulo 6, né, ele finalmente chama então esses 12, né, para que eles já vão então no serviço. Ele os comissiona a cumprir a missão, não é, a pregar o arrependimento. Não é? E então no meio dessa comissão aqui, nós temos então a história de João Batista, mostrando e apresentando aqui então uma oposição, ou melhor, não é? Ele está ensinando os seus discípulos agora que eles agora estão correndo risco de vida. Marcos está preparando os seus discípulos para ouvirem literalmente o que significa ser um seguidor de Jesus. Registrado lá em Marcos capítulo 8, verso 34 a 35, diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Quando Cristo se refere, então, à cruz, ele não está se referindo à dificuldade da vida, não está se referindo a algumas coisas que você vai passar, não. Ele está se referindo aqui à morte mesmo. Pois a cruz para Jesus é local de morte. E a história, então, que vamos ouvir aqui de João Batista, nos prepara também para o ensinamento de que, para seguir a Jesus Cristo em direção à Nova Jerusalém, a morte está no meio do caminho. A oposição vai nos encontrar, o sofrimento vão nos encontrar e nós estaremos correndo risco de vida. Isso é uma questão certa, não é? Então o Senhor nos chama, o Senhor nos comissiona e nós enfrentaremos oposição, assim como foi aqui mostrando para os discípulos e o próprio Cristo. Né? Então, mostra aqui então um relato de 14 até o verso 29, esse relato de ódio e rejeição. Esse relato tem toda a simplicidade de um tremendo drama. Olha a cena, né? A cena se desenvolve então num castelo de Macaeuros. Essa fortaleza, então, estava aqui sobre um penhasco solitário, né? Um rochedo de centenas e terríveis correntezas ao redor. À frente, né? O lado leste do Mar Morto. Então, era uma das mais solitárias, formidáveis, inacessíveis fortalezas do mundo inteiro. Até hoje, né? Estão ali os calabouços e o viajante pode ver nas paredes as argolas, né? E os ganchos de ferro, aos quais possivelmente João ficou ali amarrado.
e nessa fria e desolada fortaleza, onde se desenvolveu então esse último ato da vida de João Batista. E Marcos então registra, né, e nesse momento da vida de João Batista, no final aqui, e quando a gente olha para ele também desde do início, né, falar do João Batista lá em Marcos capítulo 1, a gente olha ele como o precursor do Messias, também olha como ele e a sua mensagem, a mensagem real aqui que ele está trazendo, a mensagem de arrependimento. Olha lá, Marcos 1, de 1 a 4, né? Ele nos diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o teu mensageiro, qual preparará o teu caminho. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E essa pregação de João Batista aqui trouxe consigo muitas pessoas para serem batizadas. E essa mensagem aqui de João Batista chegou até o palácio, né? Temos aqui em Marcos 6, 14, olha lá. Chegou isso então aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. A gente olha aqui então que Herodes ficou sabendo de João Batista, né? A mensagem chegou até ele, né? E a mensagem que João Batista trazia era apontando o erro e o pecado de Herodes. Olha lá o verso 18, nos diz assim, então, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. A família herodiana, né, ela tem uma passagem sombria na história, né? Era uma família cheia de mentiras, assassinatos, traições, adultérios. Herodes, então, o Grande foi um rei insano, desconfiado e inseguro. Casou-se 10 vezes, matou esposa, filhos, né? Mandou matar crianças em Belém. E pensando, então, com tudo isso, né, eliminar também o menino Jesus, o rei dos judeus. Então, a mensagem de João Batista aqui confronta diretamente esse rei Herodes, dizendo, então, que ele estava errado. E então João Batista acabou sendo preso. E a mensagem aqui de João Batista não foi a mensagem que todos querem ouvir. Não é uma mensagem, então, que causa despertamento nas pessoas, no sentido de que todo mundo quer ouvir e curtir a mensagem de João Batista. Mas sim, era uma mensagem que todos precisavam ouvir. Mensagem de arrependimento. Isso trouxe oposição e ódio contra ele, pois estava denunciando o pecado do rei Herodes e da Herodias, não é? A quem então queria matá-lo. Mas ainda de uma forma o rei respeitava João Batista. Lá no verso 20, né, diz assim, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo, santo e o tinha em segurança. Então, nós temos aqui dentro desse calabouço, dessa prisão ali, né? Nós temos João Batista, temos ali o rei Herodes, temos essa Herodias aqui, que era a esposa do irmão do Herodes, né? Mas a mensagem de João Batista não era mensagem de ódio, mas era uma mensagem de arrependimento. O ódio aqui, então, ele é devido à rejeição da mensagem. Eles não querem ouvir, então, o arrependimento, que eles têm que mudar. E isso, então, trouxe ódio para os seus corações, pois eles sabiam que estava errado, mas rejeitaram a mensagem. E acontece então, não é, dentro de um grande banquete ali, não é? E durante esse banquete, então, a filha da Herodias dança ali, agrada ao rei, e o rei se agradou tanto a ponto de Herodes dizer então a ela que ela pedisse o que ela quisesse, que ele iria concedê-la. Até mesmo estava disposto a dar metade do seu reino, né? Está lá no verso 23. E a moça então pergunta à sua mãe o que ela deve pedir. E imediatamente a sua mãe diz que ela deve pedir a cabeça de João Batista. E a cabeça de João Batista então é entregue em um prato à jovem, e essa então a deu ali para sua mãe. Isso está lá no verso 27 e 28. E quando a mensagem de arrependimento é rejeitada, ela sofre com ódio das pessoas que a rejeitam. Cedo ou tarde eles vão querer silenciá-los. João Batista pregou uma mensagem de arrependimento e morreu. Seus discípulos ficaram sabendo e levaram então seu corpo para ser sepultado.
E quando ouvimos então essa mensagem, podemos ver aqui um paralelo literário, né? Onde João prega arrependimento, onde João é rejeitado, onde João é preso e morto. Assim também a mensagem de Jesus. Jesus também prega arrependimento. E vimos que também ele foi rejeitado na sua própria terra natal, nós vimos na semana passada em Nazaré. E agora, uma questão de tempo, o Senhor será preso. E nós já conhecemos a história que ele será morto. E com os discípulos não será diferente. Jesus os comissionou. Jesus aqui no capítulo 6, né, no verso 7 a 13, Jesus então os comissiona e diz para eles irem e pregar o arrependimento. Eles então começam a pregar o arrependimento. Outra questão de tempo. E a gente olha para a Escritura, a gente vai ver que eles serão rejeitados, presos e mortos, como de fato tudo isso aconteceu. Partindo para a parte final, nós olhamos para a semana passada, que a família de Jesus rejeitou. Herodes rejeitou a sua mensagem de arrependimento. E é uma questão de tempo. Nós também seremos rejeitados por aqueles que rejeitam a palavra da verdade. À medida então que a fama de suas grandes obras espalhava pela Galiléia, ele passou a experimentar a latente hostilidade de Herodes Antipas, cujo tratamento cruel aqui de João Batista agora constituía também uma ameaça direta a Jesus, a quem servia como prenúncio da sua futura paixão, nós chamamos ali de paixão de Cristo. Apesar disso, tal oposição encontra então o servo ainda mais sensível, compassível para os carentes que o procuram. Conforme então a gente vai ver na próxima semana também, dando a continuidade aqui no verso 30 em diante do capítulo 6, Jesus então ali provê o alimento, né, para aquelas famílias ali e os seus seguidores. A passagem aqui mostra o papel de Jesus como um Moisés capaz de prover o alimento no deserto. Né? E é um tema bastante explorado aqui no capítulo 6. A passagem paralela aqui está. E Marcos então traz essa ênfase, caindo também sobre a disposição da capacidade de o servo cumprir, né? Aos olhos então dos homens claramente impossível, mas cumprir a missão. E fica claro também que os milagres que tinham como propósito fortalecer a fé dos discípulos na pessoa de Jesus. Olhando então para o que nós vemos no capítulo 5, nós temos grandes exemplos de fé, de que Jesus é poderoso sobre os demônios, sobre a natureza, sobre a enfermidade e até mesmo sobre a morte. Então, nós olhamos aqui, devemos ver como Jesus se comporta, né, dentro das situações. E por fim, Jesus então traz aos seus discípulos e a nós a provisão e o descanso. O final dessa história nos ensina a depender única e exclusivamente de Cristo. E nós não estamos sozinhos. Os apóstolos voltam então a se reunir com Jesus. Eles contam tudo o que eles fizeram e o que eles ensinaram. E Jesus está conosco na missão. E sem Ele não podemos fazer nada. É Ele mesmo quem também nos leva ou leva os discípulos a descansarem com Ele. Olha lá o verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Verso 31. Ele lhes disse: vinde repousar um pouco. À parte, um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Enquanto pregarmos a Jesus Cristo, dizendo que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, quando pregarmos o verdadeiro Evangelho, nós teremos oposição. Mas também teremos descanso na presença do nosso Senhor, onde nós vamos desfrutar de quem Ele é, do seu cuidado, da sua provisão, do seu sustento. E na caminhada cristã, o que Jesus espera de nós é a nossa confiança nele, a nossa dependência dele. E assim, então, como vimos anteriormente, o que Jesus quer de nós é que confiemos nele. Nós temos aqui os discípulos, então, dependendo de Cristo. Aqui no verso
7 a 13, Jesus mandando os discípulos irem, né? Jesus então pede para ele no verso 8, ordenou que nada levasse para o caminho, exceto um bordão. Eles não deveriam levar nem pão, nem alforge e nem dinheiro, nem roupa, nem alimento e nem o sustento, né, a parte do dinheiro. Por quê? Porque Deus iria cuidar deles. E nesse período, meus irmãos, que estamos vivendo aqui nessa terra, conhecendo mais o Senhor Jesus Cristo, sabendo o que Ele quer de nós, é importante lembrarmos que o mesmo Deus que nos chamou é um Deus que está conosco. Cristo Jesus está conosco nessa caminhada. É difícil, mesmo, mas Cristo está conosco. E Ele vai prover para a gente o sustento, Ele vai prover o alimento e Ele vai prover o descanso. Caminhar com o Senhor Jesus Cristo é desfrutar da sua presença em meio à oposição. Ódio e rejeição daqueles que abandonaram e rejeitaram o próprio Cristo e a sua mensagem. Mas aqueles que servem ao Senhor, Ele provê o sustento, o alimento e o descanso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos firmes nele, para que possamos caminhar segundo o seu chamamento, segundo a sua palavra, em obediência a ela. Que Deus abençoe, meus irmãos, fiquem em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, guardada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.